você que entrou aí pelo título, né? É um título proposital mesmo, justamente para você vir, né? E estar recebendo algo de Deus. Uma mensagem hoje para você e vou estar explicando hoje um pouco a respeito da mulher do fluxo de sangue, né? Que envolve fé. Geralmente as pessoas, elas falam em fé, mas não conhecem a respeito da fé, não sabem nada sobre fé, né? E às vezes acaba perdendo o que elas têm, né? E poderia estar utilizando. Aqui em Lucas 9, o texto, a epígrafe, né? Começa acima do versículo 40 e Lucas 9, 40, e aconteceu que quando voltou Jesus, né, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Então aconteceu que quando voltou Jesus, né, aí nós vamos precisar agora desrespeitar a epígrafe e voltar alguns versículos antes, né, para a gente saber de onde que ele veio. E no versículo 37, né, e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, né? Então aqui nós vemos que Jesus estava na terra de Gadá, né? Então depois ele volta, quando ele volta tinha uma multidão esperando ele, né? Seguindo o versículo 41, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era um príncipe da sinagoga, né? O que fazia um príncipe da sinagoga? Ele geria, né? Na sinagoga, geralmente, né, naquela época, os judeus, né, que queriam aprender mais sobre a lei de Moisés, então eles pediram para que eles, né, ensinassem eles. Então eles construíram sinagogas, tinham aproximadamente 400 a 450 sinagogas, e naquela sinagoga eles faziam estudos, né, davam ensinamentos. Naquela sinagoga eles oravam. Com o passar do tempo começou a cantar, né, alguns salmos, e o príncipe da sinagoga que geria tudo isso, né? Ele era responsável pela oração, pela adoração. Às vezes tinha reuniões de doutores também nas sinagogas, né? Então esse personagem que nós estamos falando dele aqui, que era Jairo, né? Ele provavelmente, Jesus já tinha passado lá na sinagoga dele, né? Ele já conhecia Jesus, né? Então, na sinagoga também naquela época existia a sua formatura. A menina aos 12 anos ela formava, né? E o menino formava aos 13, que chamava Bat Mitzvah e Bar Mitzvah, né? Que era o filho do mandamento e a filha do mandamento, né? Que era a formatura. Então a menina, quando ela se formava aos 12 anos, ela pegava 8 amiguinhas, né? E ali eles junto ali, ela recitava, acho que Provérbios, eu anotei aqui, 31:10, né? Que fala da mulher virtuosa, né? Quem achará? Então eles enfeitavam a sinagoga ali, né, no dia de domingo, e era uma festança, né? Fazia essa festa. E a menina, né, se formava aos 12 anos e o menino, no caso, aos 13, né? A mulher se formava primeiro, né? Virava mulher primeiro. Mas seguindo aqui, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, né? Ele prostrou, ou seja, não era comum um judeu prostrar diante de outro judeu, né? Ainda mais sendo um chefe de uma sinagoga, né? Na posição que ele estava. Então ele prostra diante de Jesus porque ele estava, né, aflito, né? Ele estava perturbado, né, com o que estava acontecendo com ele. No 42, porque tinha uma filha única, né? Ou seja, a filha dele era única. Naquela época não era orgulho para um judeu ter filha mulher, né? Ele tinha que ter filho homem, né? Por causa da primogenitura. E no caso de Jairo, ele tinha uma filha mulher, né? E
era filha única, né? Para quem é pai aí, obviamente sabe, né, que tem às vezes tem um filho único, né? O cuidado que tem com o filho único é bem maior, né? Quando tem 2 ou 3. Então no caso dele, provavelmente ele deve que tentou várias outras vezes, né, ter outros filhos, mas não conseguiu. Então a única filha que ele tinha, né, era uma mulher, era uma moça, e provavelmente, né, já com os 12 anos de idade, né, aí que a gente começa a entender um pouco da história. Versículo 42, né, que tinha uma filha única, né, de quase 12 anos, que estava à morte, né, ou seja, provavelmente ele já tinha preparado a sinagoga, né, para poder estar fazendo a festa de formação da filha dele, né. Provavelmente a sinagoga já estava toda enfeitada e a filha dele já estava basicamente à morte, né? Ela já estava fora de si, né? Provavelmente ela poderia estar num estado de coma, né? Ou até morta, né? A Bíblia diz aqui que ela estava já em estado de morte. Porque tinha uma filha única, né? De quase 12 anos, estava à morte. E indo ele, né? Ou seja, quando Jairo ele encontra com Jesus, né? No desespero que ele estava, né? E querendo uma solução, né? A pessoa quando está desesperada quer uma solução rápida, né? Aqui você vê no versículo 43, né? E indo ele, né? Apertava a multidão, né? Obviamente você quer que o cara corre, né? Mas Jesus está andando, né? Ele tem a solução do problema, mas não resolve apenas a solução. Ele tem que pegar a solução e levar até o problema, né? Para resolver. Então Jesus está andando, você quer que ele corre, e a multidão ainda apertando, né? O que dificultou mais ainda para ele. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Aí você já vê que já começa a ter uma conexão no texto, né? Porque a filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher que sofria de fluxo de sangue, né, também tinha 12 anos, né? Provavelmente Lucas que escreveu, né? Alguns historiadores dizem que ele poderia ser, né, um ginecologista, né? Porque para falar de fluxo de sangue, né? Então essa mulher, né, chega até perto de Jesus, né? Então quando essa mulher chega perto de Jesus, né? O que vem na mente de Jairo, por exemplo, né? Quando ele vê que ela tinha 12 anos também, né? E a filha dele também tinha 12 anos, né? Essa mulher, ela sofria de fluxo de sangue, já tinha 12 anos. E também essa mulher na época, né, na cultura da época, ela era considerada uma mulher imunda, né, por causa dessa doença que ela sofria, né. Provavelmente ela deve ter, né, se camuflado, colocado alguma roupa diferente, né, para conseguir chegar até ele, porque se as pessoas vissem ela, não ia deixar chegar até Cristo, né. E gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, né? Chegando por detrás dele, né? Então ela deve ter camuflado, chegou por trás de Cristo, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue, né? Então a Bíblia diz que logo ela foi curada, né? Então ela foi curada, ela podia meter o pé e ir embora, né? Acabou, já recebia a cura, né? E seguiu o caminho, né? Jairo estava lá com a filha dele, né? Basicamente quase à morte, né? Ainda ela não tinha morrido ainda, né? E ele estava doido para levar, né? O que você faria se fosse, né, você, no seu caso? E nenhum pudera ser curado, né? Então ela chegou por trás dele, tocou na orla da veste, né? Foi curada. Só que ela não vai embora, né? E disse Jesus, né? Ou seja, para Jesus dizer alguma coisa, obviamente ele parou, né? Então, ali foi mais um contratempo para Jairo, né? Quem é que me tocou, né? E negando todos, disse Pedro, né? Então aí teve que entrar o Pedro, né? O personagem sempre tem que ser o Pedrão. E o Pedro, ele diz assim... E disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Né?
E disse Jesus: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude, né? Ou seja, tinha uma multidão em volta de Jesus, todo mundo apertando ele, né? Mas não saía nada. Mas ele não estava falando, né, de um aperto físico. Ele estava falando de um toque de fé, um toque de coragem, né? Então hoje nós temos aí muitas pessoas que se intitulam cristãos, né? Tocam em Cristo, mas não vai sair nada, né? Porque não tem talvez um toque de fé, um toque de amor, um toque de esperança. Então não adianta às vezes tocar em Cristo, né? Do jeito que a gente acha que está tocando. E disse Jesus: alguém me tocou, né? Porque de mim saiu virtude, né? Versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarara. Ou seja, ela não declarou o efeito, ela nem falou da cura, ela falou da causa, né, que ela tocou nele. Ela, né, provavelmente ela, né, falou: eu coloquei no meu interior, coloquei no meu âmago, e se eu somente tocasse, né, então aquilo ali foi um ato de coragem dela, né, um ato de fé. E ele lhe disse, né, outra vez, e ele lhe disse, ou seja, ele parou mais uma vez, né? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, né? Provavelmente ali Jairo já estava, né, rasgando os cabelos, né? Jesus parado e batendo papo com aquela mulher. Jesus parou ela, interrogou ela, né? E ela começa a contar toda a história dela. Há 12 anos, né, eu sofro dessa enfermidade e eu coloquei no meu coração que se eu apenas tocasse, né? E Jairo parado ali, né, precisando levar a solução até a casa dele, né? E tendo todo esse contratempo ali, né? Ele já deve que provavelmente já estava até xingando ela. Vamos ver até onde vai dar. Aí ele disse que foi a fé dela, né, que salvou ela. E estando ele ainda falando, ou seja, Jesus ainda estava parado, falando. Mas vamos ver o que acontece. Chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, né? Provavelmente o cara veio correndo lá da casa de Jairo, né? Jairo, Jairo, né? Gritando ele. Aí ele fala assim: o que foi? Né? Provavelmente quando ele deve ter visto o cara chegando da casa dele, né? Para trazer alguma notícia da filha, né? Ele pode ter falado: ô Jesus, muito obrigado, não vou precisar, tá tudo ok, tá tranquilo, é isso? Aí quando pergunta pro cara, ele fala assim: não incomodes mais ou menos. Não me incomodes mais ou menos. Ele fala assim: por quê? Tá tudo ok? Minha filha tá bem? Obrigado, Jesus. Não, a tua filha acabou de falecer, né? Então, naquele momento ali, Jesus deve ter, né? Jairo deve ter virado para Jesus, né? Indignado, falado: a culpa é tua e dessa mulher aí. Se o senhor não tivesse parado, ficado escutando ela, dando ouvido a ela, ouvindo a história dela, a minha filha não tinha morrido. Aí o que acontece aqui agora no texto, no versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. Né? O que o texto aqui no espírito da Bíblia pode trazer para nós? Né? Provavelmente Jesus falou para ele, né, por uma inferência mesmo, né? Jairo reclamando, brigando com Cristo, né, porque a filha dele já estava morta, né? Jesus demorou a chegar até lá, né, ainda não tinha ido. Então Jesus provavelmente, né, falou com ele, falou assim: Jairo, você não entende, Jairo. Você sabe o que eu fiz? Você sabe por que eu parei essa mulher no meio do caminho? Você sabe por que eu indaguei ela? Você sabe por que eu questionei ela, que eu quis saber sobre ela, sobre a vida dela, sobre o problema dela? Foi simplesmente, Jairo, porque o que vai acontecer na sua vida depende dessa mulher. Você viu o que ela falou, já? Que ela teve fé. Você não está tendo fé. Então você precisou ver, eu precisei mostrar para você tudo que aconteceu com essa mulher, o testemunho dela, e você precisa ser igual a ela para você receber fé, para você receber a cura. Né? Você quer sua filha? Eu quero levar minha filha lá para a sinagoga, eu quero fazer a formatura dela. Então vão.
Aí Jesus mete o pé para lá com ele, né? Chega lá, a cidade inteira já estava toda sabendo a respeito que a menina já tinha morrido, né? Então, quando Jesus chega, ele fala que a menina estava apenas dormindo, né? Para quem já estudou um pouquinho de EQM, né? Experiência quase morte, algumas pessoas relatam que até 72 horas a alma permanece perto do corpo, né? Isso é uma questão científica, comprovada aí até pela ciência. E tinha alguns fariseus ali perto, né? E quando eles viram Jesus falando que a menina estava apenas dormindo, eles riram, né? Ele está falando que a menina está só dormindo, né? E a menina estava morta. Então ele entra, mas Pedro, né? E ressuscita a menina. E aí quando os fariseus viram que ele ressuscitou a menina, ele falou, aí eles pegou e já inverteu, falou, a menina estava só dormindo, né? Então eles sempre jogando, né? Então Jesus pega, né? Ressuscita a menina, né? E traz essa mensagem para nós, né? Que é a respeito da fé, né? Ou seja, ela teve fé. Ela colocou dentro do coração dela, né? Que se ela apenas cresce, ela conseguiria, né? Alcançar a linha, né? Alcançar o desejo dela, né? Então a fé no caso dela ali foi coragem, né? Fé é coragem, né? Então nós precisamos ter coragem, né? Para poder vencer, né? Os nossos males, né? E existem vários tipos de fé, né? Na verdade, tem a fé nos dons que Paulo narra a carta aos Coríntios, tem a fé, por exemplo, nos milagres, né? Tem a fé nos sinais, né? Que aconteceu com essa moça. Tem a fé só na pessoa de Cristo, que no caso seria a fé para a salvação, né? A fé em Cristo, a fé na sua cruz, a fé no sangue, né? Que é no caso a fé para a salvação, que passa só por ele. E tem também a fé na religião, né? As pessoas às vezes mistificam, dogmatizam a fé dentro da religião. Então, são vários tipos de fé e às vezes, geralmente as pessoas pegam todas essas fé nos dons, fé nos milagres, fé nos sinais, né? E fé em Cristo, e mistura tudo na religião como se fosse apenas uma fé, né? Mas na verdade são vários tipos de fé, cada fé, né? Na sua qual. Então nós podemos desenvolver, né? A fé se nós sabemos usar ela, né? E como usar ela, né? Então a fé no âmbito da coragem, se nós tivermos ela, é algo que nós vamos ter a vida inteira, né? Não é algo que você tem ali somente naquela hora, naquele momento, né? Você sempre tem que ter fé. Então, em relação até esse contexto, a gente tem uma outra passagem em Marcos 9, quando eles levam um menino com espírito, né, maligno para os discípulos de Jesus, né, que estava sendo discipulado por ele, né, naquela época ainda, né, estava no início do discipulado, eles ainda estavam aprendendo. E aqui é Marcos 9, versículo 17. E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. Até aqui você vê que os discípulos de Jesus, quando eles levaram o menino que estava com o espírito maligno, ora ele caía na água, ora ele caía no fogo, né? Provavelmente ele, né, por ser louco, né, pode que ele estava queimado. E quando os discípulos viram ele, eles não tiveram fé. O que eles não tiveram? Eles não tiveram coragem, porque eles tiveram medo, né? Medo é o oposto de coragem. Então, né, as pessoas que já foram num manicômio, já topou de frente com doido, dá medo, na verdade, né? Então, provavelmente eles tiveram medo, e pelo fato deles terem medo, eles não conseguiram expulsar o espírito maligno, né?
e eram discípulos que andavam com Jesus, foi discipulado por Jesus, né? Eles já tinham recebido a autoridade para poder usar o nome de Cristo, né? Principalmente quando Jesus viu que estava curando e começou a aumentar a multidão, ele teve que instituir mais pessoas, né? Ele pegou e instituiu mais de 72, né? Deu para eles como se fosse uma procuração, né? Ela fala poder, mas na verdade é procuração. Deu uma procuração para eles usar o nome de Cristo, né? Porém, esses daqui, eles não conseguiram, né? Eles eram discípulos de Jesus, da igreja de Jesus, né? Que são pessoas, e foi discipulados por Jesus, mas não conseguiram expulsar, né? Eles não conseguiram atingir a fé deles por falta de coragem. Então, o que acontece aqui? No versículo 22, e muitas vezes o lançando no fogo e na água para o destruir. Né? O pai do menino falando, né, o que aconteceu com o filho dele, e ele fala, mas, né, ele traz aqui uma conjunção coordenativa adversativa, né, ou seja, ele já começou a retrucar tudo que ele disse atrás. Ele fala assim, mas se tu podes fazer alguma coisa, olha o que ele fala, olha o que o homem fala para Jesus. Né? Basicamente aquilo ali foi uma facada no coração de Jesus, né? Se tu puderes fazer alguma coisa, né? Imagine o próprio Criador, né? Ouvir uma coisa dessa, aquilo ali, ele estragou o meio de campo todinho ali para ele. Mas vamos ver o que aconteceu. Tem compaixão de nós e ajuda-nos, né? Se você puder fazer alguma coisa, Cristo, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Aí ele segue, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Aí ele vem e estraga, né, o que ele tinha acabado de fazer. Ele diz assim, ó, ajuda na minha incredulidade. Né? Ali ele já matou Jesus também. Né? Antes ele deu uma em Jesus e aquilo ali deu uma, né? Estragou o meio de campo para ele, mas agora ele já se humilha. Né? Ele chorando, ele fala, me ajuda na minha incredulidade, né? Ou seja, ali ele já alcançou, né, o que ele queria. Então Jesus tem compaixão dele, né? E curou o menino. Agora, se a gente adiantar apenas alguns versículos, né, nós vamos para o versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, você vê aqui atrás que os discípulos que andavam com Jesus, era da igreja de Jesus, foi disciplinados por Jesus, eles não tiveram fé, eles não tiveram coragem, não conseguiram expulsar o espírito maligno do menino. Então, mais na frente, você já vê outros que não tinham nada a ver com Cristo, não eram cristãos, não seguiam Cristo, e simplesmente, provavelmente, eles devem ter visto, né, alguns dos 72, ou alguns dos 12, visto eles expulsando algum espírito apenas no nome de Jesus, né? Então eles vendo aquele monte de espírito, um monte de pessoas que precisavam de ajuda e eles eram poucos, o que ele deve ter pensado? Né? Falar, tem muita gente precisando de ajuda, né? Tem endemoniado para tudo quanto é lado. Eu vou usar o nome dele, eu tenho fé, eu creio, vou fazer. Ele viu, aprendeu, né? E ele com a fé que ele tinha, que é a fé metafísica, né? Que o Criador estabeleceu para qualquer um, né? Que quiser alcançar, né, que você apenas colocar o desejo dentro de você, né, que tem um versículo na Bíblia que diz pedir, pedir, bater, bater, dar-se-vos-á. Aquela ali é a fé metafísica que o Criador estabeleceu, né, uma linha imaginária, metafísica, que pode ser um ateu, pode ser um agnóstico, pode ser um cristão, pode ser um católico, né? Você vai ver católicos, você vai ver pessoas de outras religiões que depositam a fé delas em alguma imagem, né, em prol de alguma cura. E eles alcançam, simplesmente porque eles estão batendo, né? Nessa fé, nessa linha metafísica que o Criador estabeleceu, e com isso eles conseguem alcançar, né? Ou seja, você pode correr, se você correr atrás, né? Bater, né?
De sorte que se você, por exemplo, desejar ser o presidente do Brasil, correr atrás, né, bater, pedir, com garra, você correr atrás, você pode no mínimo ser um vice-presidente, pode ser um prefeito, um deputado. Né? Nós temos o caso aí do ex-presidente que basicamente não tinha estudo nenhum, ele pediu, bateu e chegou lá, né? Sem estudo nenhum. Então, até no caso dele, ele alcançou essa fé metafísica que o Criador estabeleceu para todo mundo desde a fundação do mundo, né? Então, são esses tipos, né, diferentes tipos de fé que existe, né? Que se nós conhecermos a fé que nós temos e soubermos, né, colocar ela em prática, né, nós podemos ser pessoas melhores no mundo, né, e alcançarmos o inimaginável. Podemos fazer o que é metafísico virar físico, né? Plantar semente, uma semente que você planta, por exemplo, através de uma palavra, a semente ela é metafísica, você não vê, mas os resultados são físicos, né? Então são diferentes tipos de fé que existe aí, né, para nós, que Cristo deixou para nós, então nós precisamos apenas desenvolver elas, né? Nós vamos estar deixando na descrição do vídeo, você que está assistindo, o endereço, né, do lugar que nós vamos estar reunindo domingo. E se você puder, quiser ouvir uma palavra, né, a respeito de Cristo, se você tem sede do Evangelho, tem sede de Cristo, né, nós vamos estar reunindo na igreja domingo, né, juntamente com o pastor Valci, e você pode estar lá, ouvindo uma palavra de Deus, né. Talvez você anda para tantos lugares, né, e não encontra aquela palavra que você está precisando, né, para o teu coração, para te confortar em alguma parte da sua vida, né, seja ela profissional ou espiritual, né. Então, a palavra, né, ela enche. Uma vez que você tem a palavra, você não precisa de mais nada. Você já tem Cristo e isso aí é o que importa para nós, né. Então vai estar aí o endereço aí embaixo no vídeo, né. Vou deixar um telefone também se você quiser entrar em contato, né. E vai lá, faz uma visita sem compromisso nenhum, né, e sem sectarismo, sem proselitismo, né, apenas para ouvir a respeito de Cristo, né. E talvez você queira, né, só ir mesmo visitar, ou se você está por aí, né, pedido, você pode, né, estar reunindo com a gente, né, como igreja, para estar aprendendo mais, né. A gente aprende com vocês aprendem com nós estamos aí, né. Se estiver precisando de alguma ajuda também, nós estamos aí, pode procurar a gente, né, questão de ajuda financeira, se estiver precisando de alguma coisa, né, na família, um parente precisando de ajuda, né, pode estar procurando, a gente vai estar, né, averiguando o caso, né, e a gente pode estar ajudando, beleza? Então, boa noite para você. Tá na internet. Fala o nome que eu vou... Tá, Vem, Esta é a Hora. Você deve conhecer, bem conhecido. Vamos lá?